Glória a Deus. Glória a Você está de Deus. pé, com a sua Aleluia. Bíblia, juntamente comigo, no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. E o versículo de número 12. Apocalipse, capítulo número 2. O versículo de número 12. Quem achou, diga amém. Amém. Assim diz a Bíblia Sagrada. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei aonde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levantando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos Nicolaítas. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Glória a Deus. Sente, por gentileza, no nome de Jesus. Se você sabe de alguma coisa, eu quero ser breve aqui com os irmãos e falar aquilo que está em nosso coração. Peço para você prestar atenção aqui, que eu vou falar aproximadamente 20 minutos. Então, quero que você preste atenção naquilo que Jesus quer falar conosco. Nós estamos diante da carta que Jesus endereça à igreja na localidade de Pérgamo. Nós sabemos que dentre as 7 cartas para a igreja da Ásia Menor, essa sendo a terceira, todas elas Jesus se apresenta com uma característica diferente. Mas a carta que é entregue através da pessoa de João, na revelação da pessoa de Cristo Jesus, ela serve para nós, nos dias de hoje, como sermões admoestativos. Nós temos que olhar para essas igrejas, olhar aos erros que essas igrejas cometeram, aquilo que Jesus aplicou para que eles mudassem e trazer para os dias da atualidade. É sempre bom pontuar que a palavra anjo, do grego angelos, só que ela tem o significado de comunicador, aquele que comunica para com o povo. Os judeus da época, eles tinham uma fala entre os rabinos que estavam na sinagoga, chamavam eles de Tiriac Tzibur, que é aquele que traz o povo a um momento de devoção, ou seja, é aquele que está encarregado de chamar o povo para ter um devocional para com Deus. Os judeus, até os dias de hoje, eles fazem o dia denominado Yom Kippur, que era o dia da expiação, o dia onde todos estavam reunidos para perdão de pecados pela pessoa do sumo sacerdote. Aqui, Jesus está escrevendo e mandando essa revelação, melhor dizendo, quem está escrevendo é João, mas Jesus está entregando essa revelação para o apóstolo, para que ele possa entregar a carta aos irmãos da cidade de Pérgamo. Olha, a carta à cidade de Pérgamo, irmãos, é uma carta que é um brado de Jesus para a igreja contemporânea, a igreja da atualidade, a igreja que nós vivenciamos. Por quê? Essa igreja não estava numa luta entre o bem e o mal. Essa igreja estava numa luta entre a verdade e o que era falso. A igreja não estava mais em uma guerra contra a maldade,
Mas a igreja estava numa guerra com aquilo que estava sendo apregoado com sinônimo de verdade, mas não era falso, diante dos irmãos que viviam nessa cidade. Olha, Jesus escreve essa carta, dando um brado para essa igreja: vocês estão rompendo a linha limitante entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que é doutrinário e o que é herético. Então Jesus está mandando essa carta como orientação para os irmãos dessa igreja. O interessante é que o tema central dessa carta é o perigo da igreja misturar-se com o mundo. Esse é o perigo da igreja misturar-se com o mundo. Se você pegar a palavra Pérgamo, na etimologia da palavra, significa casada ou casado. Jesus está dando um brado para essa igreja na cidade de Pérgamo, e Jesus está rompendo a linha do tempo para nós, a igreja da atualidade, a igreja contemporânea. Está dando um brado para nós aqui nessa noite, dizendo: você é igreja e você precisa se lembrar que você tem um compromisso com Cristo Jesus. Você tem um compromisso, um laço matrimonial com um noivo que está descendo para vir buscar a noiva ornamentada, sem mácula, para se encontrar com o seu amado. O brado de Jesus para a igreja da atualidade é o seguinte: vocês precisam lembrar que vocês estão prontos para casar com a pessoa de Cristo Jesus. Nós temos um compromisso. Jesus está dando um brado para a igreja da atualidade: vocês estão prontos para casar com Cristo Jesus. E quem está próximo de um casamento, segundo a cultura judaica, precisa ter alguns cuidados, precisa guardar as dracmas, precisa ter uma diadema bem ornamentada, uma festa que durava 7 dias. Ezequiel falou muito bem aqui: nós estamos prontos para encontrar o nosso noivo, está pronto para acontecer um enlace matrimonial, e essa festa durará 7 anos. 7 anos nós estaremos com o nosso amado, 7 anos nós estaremos celebrando esse casamento. Só que o brado de Jesus para a igreja da atualidade é o seguinte: você está prestes a casar. Glória. E quem está prestes a casar precisa ter um compromisso com o noivo. Irmão, não é para você dar glória a Deus, é para você dar aleluia. Depois você dá glória a Deus, tá? Mas nós estamos compromissados com a pessoa de Jesus. E entenda isso: o brado para nós aqui nessa noite é: você está prestes a casar. E quem está prestes a casar tem um compromisso com a pessoa de Jesus. E quem está prestes a casar, ele se separa. Quem está prestes a casar, ele se ornamenta. Quem está prestes a casar, espera o noivo com o coração ansioso para o dia do casamento. Entenda uma coisa: Jesus, nosso Senhor, Ele é alguém que quer relacionar com a sua igreja. Jesus é alguém que quer relacionamento com a sua noiva. Jesus não é alguém que quer ter uma esfregadinha com a sua noiva. Jesus não é alguém que quer esfregar com a sua noiva, seja num domingo à noite, seja num dia de congresso, não. Jesus não é Jesus da ficada. Jesus é Jesus do relacionamento. Entenda isso: Jesus não é Jesus de apenas um culto. Jesus, ele quer ter a sua noiva não simplesmente num dia de congresso. Jesus não quer ter a sua noiva apenas num evento. Jesus quer ter a sua noiva todos os dias em forma de relacionamento. Por quê? Você tem um compromisso com o noivo. Você está prestes a casar com o noivo. Então o grito de Jesus para essa igreja contemporânea é: vocês estão compromissados. Vocês precisam entender o tamanho do compromisso. Você é noiva, e o noivo vem buscar a noiva. Glória! Vai acontecer um grande casamento, a festa que durará por 7 anos. Nós estaremos com Ele num grande banquete, aonde Cristo nos servirá e nós nos alegraremos. Isso era para você dar glória a Deus. Nós vamos para cá, estou acelerando, tem 15 minutos. Então o grito de Jesus para essa igreja é que eles têm um compromisso com a pessoa de Jesus. Só
que Jesus ele vai pontuar essa igreja algo que nos assusta. No versículo número 13 ele vai dizer o seguinte: eu sei que aonde vocês habitam está o trono de Satanás. Ora, olhe para cá. Essa cidade de Pérgamo era a primeira cidade que vai instaurar um culto ao imperador romano, ao imperador Augusto. Esta cidade de Pérgamo, na sua acrópole, existia um templo dedicado ao deus Zeus, ou Júpiter, dentro das duas culturas greco-romana. Essa cidade de Pérgamo existia um panteão de deuses, aonde a turma que Jesus vai a dizer que está no meio dessa igreja, que é os Balaamitas, que é os Nicolaítas, eles tinham a ideia: ora, vocês podem comer das coisas sacrificadas aos deuses, você pode comer das iguarias dos deuses da cultura greco-romana, mas vocês também podem participar do banquete da igreja, que não tem problema nenhum. Essa era a ideia dos Nicolaítas. Ora, eles diziam o seguinte: se vocês comer das coisas dos deuses e depois vir para a igreja e comer também da mesa que está sendo servida, não tem problema nenhum, porque o pecado que vocês praticaram, a graça vai superabundar e vai apagar a prática que vocês executaram. Só que não é verdade isso. Jesus está dando um grito para essa igreja: vocês habitam onde está o trono de Satanás. Por quê? Há um panteão de deuses, há um panteão de deuses a ser adorado, há um imperador a ser adorado. Então Jesus está dando a dizer: eu sei que vocês habitam aonde está o trono de Satanás. Essa cidade era uma cidade que era formosa na Ásia. Ela se destacou quando Alexandre o Grande morreu em 333 a.C. Ela foi um grande império da colônia, do Império Romano, quando ela foi derrotada pela mão do Eutico Epifânio IV, o reino seleucida, em 133 a.C. Roma toma então posse dessa cidade. Essa cidade passa a ser um centro de adoração ao deuses pagãos. E Jesus está dando um grito para essa igreja: vocês não podem comer das coisas sacrificadas, das iguarias dos deuses, e sentar na mesa para servir-se. Lembra que Paulo falou? Nós não podemos sentar na mesa de demônios. Nós não podemos banquetear com aquilo que não agrada ao Deus de Israel. Glória a Deus. Ora, essa cidade era tão idólatra que lá existia um Deus chamado Deus Esculápio. Esse Deus esse Deus pagão você vê até os dias de hoje. Se você chegar numa clínica de medicina, ou se chegar num jaleco de um médico, você vai ver uma cobra enrolada numa espada. Isso é símbolo do Deus Esculápio, o Deus Salvador, o Deus Curador. Então Deus, ele estava dando prato para essa igreja: vocês não podem comer das coisas sacrificadas, vocês não podem se misturar com a cultura dos Balaamitas. A igreja se portou. Eu louvo a Deus porque em todas as cartas que Jesus escreveu às igrejas da Ásia Menor, sempre tinha um remanescente fiel. Quem foi o remanescente fiel da igreja de Pérgamo? Por mais que eles estavam sentados num local que era difícil de adorar, mas lá tinha um homem chamado Antipas. Tertuliano diz que Antipas era o pastor dessa igreja. Pela mão de Dominiciano, ele é colocado dentro de um boi de bronze, ateado no fogo, e ele morre ali. E Jesus está dizendo: eu sei que vocês foram fiéis, mesmo no dia de Antipas, a minha fiel testemunha. Jesus, ele veja que o povo está sendo fiel, mesmo tendo uma doutrina dos Balaamitas no meio do povo, mesmo tendo uma doutrina dos Nicolaítas dentro do meio do povo. Qual é a doutrina dos Balaamitas? Eu estou acelerando aqui. Qual é a doutrina dos Balaamitas? Lembra de Balaão? Números capítulo 23. Ele vai conversar com um homem chamado Balaque, príncipe de Moabe. O que Balaque queria? Balaão, você é o quarto profeta depois de Moisés, Arão e Miriam. Eu preciso que você amaldiçoe os filhos de Israel. Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão, ele vai subir no primeiro monte. Os príncipes de Balaque, eles vão produzir o som para que Balaão viesse amaldiçoar os filhos de Israel. Quando Balaão vai tomar a voz para amaldiçoar os filhos de Israel,
Números capítulo 23, versículo 7, está escrito assim: Balaão vai profetizar maldição contra Israel. Mas isso é para você dar glória a Deus, porque quando ele vai profetizar maldição contra Israel, Deus inverte, trava a língua do profeta, e quando ele vai amaldiçoar, ele vai dizer: como eu posso amaldiçoar a quem a Deus já abençoou? Como eu posso amaldiçoar a quem Deus já abençoou? Só que os príncipes de Balaque não ficam contentes. Levam Balaão para o segundo monte, oferecem sacrifício, tocam o tambor e diz: vai Balaão, profetiza a maldição contra Israel. A Bíblia diz que Balaão vai abrir a boca em Números 23, versículo 19, e ele vai dizer o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não cumpriria, ou falaria ele, não velaria pela sua palavra. Não tem maldição que chega aos filhos de Israel, não tem maldição que chega ao povo de Israel. Só que Balaque não fica contente. Vamos levar Balaão para o terceiro monte. Lá vai Balaão no terceiro monte, ele solta o tambor, oferece: vai Balaão, profetiza a maldição contra Israel. Números capítulo 23, versículo 23. Contra Jacó, oh glória, contra Israel, oh glória, não vale encantamento, não vale feitiçaria. Aquilo que Deus já abençoou, não tem macumbeiro que pare, não tem filho de macumbeiro que pare, não tem sapo com a boca costurada que pare, porque Deus já abençoou o seu povo. Era só para você dar glória a Deus aqui, tá? Segura. Só que os balamitas que estavam infiltrados em Pérgamo, eles diziam o seguinte: vamos nos vender aos deuses, vamos vender aos deuses da cultura greco-romana, para nós não cometermos um assassinato comercial. Porque existiam muitos comerciantes em Pérgamo, e se eles não comessem das iguarias dos deuses, eles tinham seu comércio fechado. Mas tinha alguém que estava sendo fiel. Antipas foi fiel, alguns irmãos foram fiel. Os nicolaítas diziam: não tem problema, você pode comer da mesa dos deuses, depois participar do banquete da igreja, não tem problema nenhum. Você pode fazer o que você quiser, que a graça de Deus vai superabundar sobre você, e você será perdoado. Só que não é assim, irmãos, não é assim. Isso se chama libertinagem. Você não pode viver do jeito que você imagina, você não pode praticar o que você quer praticar, porque uma vez que nós temos encontro com a pessoa de Cristo Jesus, nós fazemos da palavra de Paulo: glória a Deus. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Olha para cá. Jesus então está puxando uma dura para essa igreja. Vocês habitam onde é o trono de Satanás. Vocês estão rodeados por panteões de deuses da cultura greco-romana. Dentro da congregação tem os que seguem a doutrina de Balaão, que se vendem aos deuses. Tem a doutrina dos nicolaítas destruidores de povos, que dizem que vocês podem pecar, que não tem problema nenhum, que a graça vai alcançar e você vai ser perdoado. Só que Jesus, ele vai deixar uma palavra aos crentes da igreja de Pérgamo. Não era fácil ser crente em Pérgamo, mas Jesus vai dizer para aqueles que forem fiéis. Olha o que Jesus vai dizer. Glória a Deus. Versículo de número 17. Jesus vai dizer àqueles que permanecerem fiéis: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei do maná escondido. Darei do maná escondido. Deixa eu
explicar isso aqui para você dar glória a Deus com gosto. Sabe o que é um maná escondido? Você sabe que os fariseus, a doutrina dos fariseus, que viviam uma doutrina mentirosa. Quando Jesus disse que morreria e rasgaria o véu do templo, era para desmascarar a mentira que os fariseus viviam. Por quê? A Arca da Aliança não estava lá. A Arca da Aliança já tinha sumido há muito tempo. E você sabe o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é sinônimo da presença de Deus, revestida de ouro por dentro e por fora, feita de madeira de acácia, 4 querubins em cima da caixa, 4 argolas para colocar os varões, e dentro da Arca da Aliança estava um odre com o maná que Deus providenciou ao povo de Israel. Está as tábuas da lei e está a vara de Arão que floresceu. Sabe o que Jesus está dizendo para essa igreja? Olha, o maná escondido, a Arca da Aliança foi perdida, a Arca da Aliança sumiu do meio de vocês, mas ao que vencer, eu darei do maná escondido. Eu vou falar para você da glória de Deus. Sabe quem é o maná escondido? É o próprio Cristo. Ele está dizendo o seguinte: se você vencer, eu me revelarei para você como maná escondido. Como assim maná escondido? Ele mesmo disse em João capítulo 6, versículo 48, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus está dizendo o seguinte: se você for fiel, eu me revelarei a você como um maná escondido. Você terá a revelação do Cristo da glória. Aleluia. Segundo, para nós finalizar, Jesus está dizendo: se você vencer, eu me revelarei, porque eu sou o maná escondido. Segundo, no versículo 17: e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Deixa eu explicar. Aleluia. Jesus está dizendo: se você for fiel, eu me revelarei a você como um maná escondido, aquilo que estava perdido, porque eu sou o pão que desceu do céu. Eu me revelarei na minha essência, você verá Cristo como Ele é. Só que agora Ele está dizendo o seguinte: eu lhe darei uma pedra branca, e nessa pedra colocarei um nome. Olha para cá, irmãos. Dentro da cultura da época, a pedra servia para duas coisas. Primeiro, quem recebia uma pedra branca naquele período da Palestina antiga, quando recebia essa pedra branca, era um convite para um banquete. Você não deu glória a Deus. Era um convite para uma festa. Era um convite para um grande evento. Quem recebia essa pedra branca estava recebendo o convite para um grande banquete. Você não deu glória a Deus. Jesus está dizendo: se você for fiel, eu vou entregar o convite do grande banquete na sua mão. Você é meu convidado especial. A grande festa que vai acontecer naquele grande dia do casamento, nós somos os seus convidados. Nós receberemos a pedra em nossa mão e nós entraremos com a seguinte palavra: 20 benditos do meu Pai. Glória! 20 benditos do meu Pai. Primeiro, era um convite para um grande banquete. Segundo, as pedras brancas eram utilizadas no sistema judiciário da época. Para que servia? Ora, quando alguém estava sentado no banco dos réus para ser condenado, era feito duas coisas: era colocado uma pilha de pedras negras ou pretas e colocado uma pilha de pedras brancas. Acho que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Quem estava condenado recebia um número maior de pedras pretas, porque estava condenado. Mas quem estava inocentado, quem estava justificado, será que eu dar glória a Deus? Ancião dessa cadeira, quem estava justificado diante daquele judiciário, sentado no banco dos réus,
recebia as pedras brancas e dizendo: você é inocente. Você é inocente. Você é inocente. A humanidade estava no banco dos réus. Os homens estavam no banco dos réus. A palavra de condenação era morte e condenação ao inferno. Mas Jesus disse: não, peraí, eu vou descer na face da terra. Eu vou vir na forma corpórea de um homem, para que venha ser um servo, para servir aquele que precisa, para morrer em morte de cruz. Para quê? Para tirar a humanidade do banco dos réus. A nossa pedra branca, como inocente que nós somos e justificado como nós somos, é o próprio Cristo dizendo: você é inocente. Você foi inocentado. Você foi justificado. Aí isso era para você dar glória a Deus. Fala de graça, irmão. Melhore-se, glória a Deus. Você receberá uma pedra branca dizendo: você foi convidado para esse grande banquete. Você foi convidado para essa grande festa. Você receberá uma pedra branca na mão dizendo: além de ser convidado para essa grande festa, você é inocente do pecado que estava para ser imputado sobre a humanidade. Por quê? Cristo foi na cruz. Cristo abriu os braços na cruz do meio e disse: Pai, está pago, o meu espírito eu entrego. E a humanidade recebeu a pedra branca como inocente, como justificado. Maravilhoso Deus. Entenda uma coisa, irmãos. Entenda uma coisa. Nenhum de nós tínhamos o mérito de estar nesse local. Nenhum de nós tinha qualificações para estar nesse ambiente. Mas Jesus está falando para a igreja de Pérgamo: se vocês forem fiéis, se vocês forem fiéis, vocês receberão um maná escondido que sou eu. Vocês verão como eu sou. Vocês verão o Cristo glorificado. Mas vocês não simplesmente vão ver o maná escondido que é o Cristo, mas vocês receberão um convite para um grande banquete, aonde nós assentaremos nas bodas do Cordeiro, e o próprio Cordeiro de norte a sul servirá a sua igreja nesse grande banquete. Para você dar glória a Deus, para você exaltar o nome de Jesus. Mas a pergunta que fica, querido, mas nessa pedra tinha um nome escrito. Que nome é esse que está escrito? Olha Jesus dizendo para a igreja: ninguém sabe esse nome, só aquele que recebe. John MacArthur, ele vai olhar para essa expressão e ele vai dizer o seguinte: olha, o maná é Cristo, e nós devemos nos deliciar com o maná que está sendo revelado. O maná é Cristo. A pedra branca é a nossa partida para o grande banquete. A pedra branca é o nosso estado que nós estamos por causa da morte de Cristo Jesus, justificados. E o novo nome escrito? O novo nome escrito é o próprio nome de Cristo Jesus que está naquela pedra. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Vocês são propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Vocês são propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Você vai receber a pedra e você vai dizer: eu vou para o banquete, eu vou entrar na festa, porque dentro dessa pedra eu sei que eu estou inocentado e justificado. Só que nessa pedra tem um nome, o nome está escrito Yeshua, talvez, Jesus, talvez, ou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, talvez, dizendo o quê? Vocês pertencem a Jesus. Vocês pertencem a Jesus. Vocês pertencem a Jesus. Por quê? Porque Ele já nos comprou na cruz do Calvário. Olha para você agora, Deus. Porque Ele já nos comprou na cruz do Calvário. Ele abriu o braço e disse: Tetelestai, está comprado, está pago, está consumado. A igreja é minha, os filhos são meus. Era para você dar glória a Deus, não sabe.
Irmão, se isso não provoca uma reação em você, eu te ajudo estranho. Mas a resposta para essa igreja é: permaneçam fiéis. E aquele que der ouvido ao que o Espírito diz à igreja, vocês vão ver o maná escondido que é Cristo. Vocês vão ser convidados para esse grande banquete. Vocês serão de fato justificados. Vocês de fato pertencerão a Cristo. Isso era para você dar glória a Deus, irmão. Quem pertence a Cristo? Não, quem pertence a Cristo? Quem pertence a Cristo? Você é propriedade exclusiva dele. Você é filho dele. Porque ele já te comprou na cruz do Calvário. E naquele grande dia você vai estar se deliciando com o maná escondido, que é a revelação da glória de Cristo. E você estará numa grande festa. Eu fico imaginando essa festa. Eu fico imaginando esse momento, irmã Fátima, aonde o Cristo revelado em glória, ele nos servirá. Toma, meu filho, glória. Recebe, meu filho. Foi duro aqui na terra, foi difícil aqui na terra, foi debaixo de lágrimas aqui na terra, foi debaixo de sofrimento aqui na terra, mas acabou. Aqui no céu não tem mais, aqui no céu essa festa, aqui no céu essa glória, porque nós o veremos como ele é, nós nos deliciaremos com Cristo revelado. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Tinha muita coisa para falar, o resuminho, o máximo do máximo. Glória. Se nós permanecermos fiéis, nós veremos o Cristo glorificado. Se nós permanecermos fiéis, nós participaremos da grande festa que é o banquete, aonde nós estaremos com o próprio Cordeiro de Deus. Se nós permanecermos fiéis, nós seremos de fato inocentados da condenação eterna. Nós estaremos com Ele nas mansões celestiais. Uma coisa, você é tão propriedade exclusiva de Jesus que nem para desviar a gente presta mais. Sabia disso? Que nem para desviar nós prestamos mais. Deixa eu contar uma história para você e eu finalizo. Existia um pastor no interior da cidade de Campinas. Um pastor que estava frustrado pelo seu ministério. Estava cansado do seu ministério. Só que quando nós somos marcados por Cristo, nem para desviar a gente presta mais. Porque você é propriedade exclusiva de Jesus. Esse pastor colocou no seu coração: é um culto de ceia. Ele diz: é a última ceia que eu servirei à igreja. É a última ministração que eu ministrarei na congregação. E depois eu vou aproveitar a vida. Escuta isso aqui. O pastor, ele ministra a ceia. Deus se manifesta. Mas ele já estava com seu coração voltado para desfrutar da vida. O pastor, frustrado pelo seu ministério. Só que quem é marcado por Cristo nem para desviar presta. Sabe o que ele faz? Terminou o culto, ele vai para sua casa, troca o terno, troca a gravata, bota a melhor roupa e ele vai para uma discoteca local. Escuta isso aqui, irmão. Quem está em Cristo nem para desviar presta. Ele chega dentro dessa discoteca e ele pensa: vou curtir a vida. Ele pede algo para beber, só que ele não bebe. Ele vira a cadeira e olha para o centro da discoteca. E ele vê uma jovem dançando. E ele olha para aquela jovem e faz assim, chama ela. Porque ele estava pronto para curtir a vida. Só que quem está marcado por Cristo nem para desviar presta. A menina vem toda encabulada, envergonhada, colocando o cabelo nos rostos. E quando ela chega perto da onde está aquele pastor frustrado pelo ministério, só que ele já era marcado por Cristo. Quando aquela menina chega perto dele, levanta o rosto e olha bem nos olhos dele e diz: pastor, o senhor por aqui, pastor? Agora eu vi que o Senhor ama as ovelhas. O pastor entende: nem para desviar eu presto mais. Minha filha,
entende por causa de você. Ele entende que uma vez marcado por Cristo, nem para desviar nós prestamos, porque nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Os obreiros já vão se preparar para fazer o ato da ceia. Eu quero orar por você. Aleluia. Nós veremos o Cristo revelado, que é o maná escondido. Nós receberemos a pedra branca para participar dessa grande festa. Nessa pedra nós receberemos a nossa sentença de inocente e de justificado pela vitória que nos foi garantida na cruz do Calvário. Nessa pedra está escrito o nome do nosso Senhor e do nosso dono, que é Cristo Jesus. Se nós nos permanecermos fiéis, nós o veremos. Ó Pai, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos sobre nós que estamos aqui nessa noite. Nós queremos ver a revelação do Cristo glorificado. Nós queremos ver o Cristo como Ele é. Ó Pai, nos ajuda a sermos fiéis. Nos ajuda a nos manter em fidelidade para contigo e para com a tua palavra, para que naquele dia nós nos participaremos da grande festa, do banquete, do grande evento que terá na eternidade. Ó Pai, ajuda para que nós continuaremos sendo fiéis a Ti. Ajuda teu filho, ajuda tua filha. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.